entrevistas, entretenimento, diversão. Xadrez Piraí, o seu lugar é aqui. E aí galera, Xadrez Piraí na área. Neste episódio de Charcast, a nossa convidada de hoje foi a mestre da Federação Internacional de Xadrez, Júlia Boredo. Tivemos um bate-papo muito maneiro, onde a gente conversou, lógico, sobre xadrez, mas também sobre música, sobre rock, sobre livros, enfim, foi uma conversa muito interessante com um dos maiores nomes do xadrez brasileiro em todos os tempos. Espero que vocês gostem da entrevista, aproveito para pedir que sigam a gente em nossas redes sociais, é só procurar aí por Xadrez Piraí e se inscreva em nosso canal no YouTube Xadrez Piraí. Meu nome é Mauri Júnior e sejam todos muito bem-vindos ao Charcast, podcast Xadrez Piraí. E aí galera, Xadrez Piraí, hoje nós temos a honra e a alegria de termos uma grande enxadrista, uma das maiores da história do xadrez brasileiro, no meu modo de ver, porque eu já acompanho a carreira dela, apesar de ela ser bem mais nova do que eu, mas ela tem muita história no xadrez e tem muitas conquistas aí, e ela vai compartilhar algumas histórias com a gente. Então, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Júlia, seja muito bem-vinda ao nosso podcast. Boa noite, gente. Boa noite, Maurício. Muito obrigada aí pelo convite. Para mim é uma honra estar aqui falando de xadrez, né? Em mais um podcast. Eu acompanho o podcast, então fico feliz aí com o convite. Muito legal, muito legal. Bom, como é de praxe, e você já deve ter falado isso inúmeras vezes, mas conta um pouquinho para o nosso público aqui também, de Xadrez Piraí, como que foi o início da carreira da grande xadrista Júlia Boredo. Você aprendeu a jogar com seu pai, né? Isso? Isso, meu pai, na verdade, ele gosta de muitos esportes, né? Eu acabei puxando esse lado dele, né? Então, além do xadrez, ele me introduziu também o piano, né? Que eu também gosto bastante, o futebol, né? Outros esportes também. Só que de todos eles, o xadrez foi aquele esporte que eu me identifiquei mais, né? Mas quem me introduziu foi o meu pai, realmente, quando eu tinha por volta de uns 6 anos. 5, 6 anos, e daí eu tive um contato bem maior na minha escola, quando eu estudava em São Paulo na época, e lá tinha xadrez na grade curricular, né? O professor era o mestre internacional Rezende, Antônio Carlos Rezende. Então eu tive bastante contato com xadrez quando era criança. É legal. Tipo, as suas primeiras conquistas vieram lá. Que ano que foi que você aprendeu a jogar? Quando eu tinha 6 anos. A minha primeira conquista foi com 10. Lá por volta... Foi em 2007 a minha primeira conquista. Foi um brasileiro escolar, isso? Foi um brasileiro escolar, exatamente. Foi o primeiro brasileiro que eu joguei e eu consegui ganhar esse torneio. Eu tinha 10 anos na época. Que lembranças que você tem dessa primeira conquista, Júlia? Olha, eu lembro que eu fiquei muito feliz, assim, porque minha primeira competição, né, em nível nacional, claro que era brasileiro escolar, né, então era dividido um pouco diferente do FENAC, né, que hoje a gente chama, mas de qualquer forma eu fiquei muito feliz, né, porque criança não pode ver uma medalha, né, que já brilha os olhos, imagina um troféu, né, então sim. Me motivou bastante aquele torneio, né, na época eu tinha aula com o Álvaro Aranha, né, eu tive bastante tempo de aula com o Álvaro, nesse início de carreira, né, porque ele, na verdade, ele me conheceu através da escola que eu estudava, que chamava Albert Sabin, e ele disse para o Rezende que via um talento ali em mim, e ele me procurou meu pai para dar aulas, né, então eu fiquei muito tempo tendo aula com o Álvaro, né, e depois, a gente pode até falar disso mais para frente, né, daí eu tive outros professores depois, mas o Álvaro que foi um dos principais aí no começo, né, bem do comecinho da minha carreira. O Álvaro também foi técnico, professor um tempo da Vanessa Feliciano, né? Foi, sim. Nossa, fraco rapaz, né? Veja, foi técnico da Vanessa Feliciano, da Júlia Boredo, duas gigantes do nosso xadrez. Sensacional, parabéns aí, o Álvaro. Um abraço para ele. Queremos você aqui também, Álvaro. Vamos procurar entrevistar você aí. Tem muita história bacana. E Júlia, assim, e a partir de que momento você... Claro, você era muito novinha nessa época, né? 10 anos e tal. Mas a partir de que momento, assim, você resolveu, pô, é isso que eu quero para mim. Eu quero que o xadrez seja um companheiro de vida aí. Olha, falar a verdade, foi uma decisão que eu tomei mais ano passado, né? Parece muito recente, mas a gente sabe como hoje em dia é muito difícil, né? Viver de xadrez, até os grandes mestres podem falar melhor que eu, né? É uma realidade que a gente enfrenta no Brasil, então hoje
é muito difícil você viver de torneios, né? Então muitas vezes você tem que fazer outras atividades, que é o que a maioria faz, né? Dar aulas ou cursos ou qualquer outra atividade. Então, para você ser um jogador de xadrez no Brasil, você tem que ser um jogador mais alguma coisa, né? Então não dá para ser só jogador, você tem que ser jogador, treinador, né? Ou alguma outra função. Então, nessa época eu comecei a dar muita aula, né? Em 2019 para 2020, muita aula mesmo, né? Para poder juntar dinheiro e participar das competições. Inclusive, eu dei muitas aulas para participar do Gibraltar, que é um dos maiores e melhores torneios que eu joguei hoje, né? Que fica lá na Europa, né? Só que justamente na pandemia surgiu a oportunidade de trabalhar no Chess 24, né? Que eu tô lá até hoje. E eu acho que esse trabalho, assim, abriu meus horizontes no xadrez. E eu acho que agora, com ele, assim, eu consigo, pelo menos por enquanto, né, viver a minha carreira. E eu acho que é uma decisão, assim, que eu sempre quis, na verdade, de ser jogador de xadrez profissional. Mesmo, assim, quando eu estava terminando o ensino médio, mais ou menos, acho que eu já tinha mais ou menos essa visão. Só que querer e poder é diferente, né? Então eu sempre quis, mas eu não sabia se era possível. Mas eu acho que hoje, assim, a partir de 2020, eu acho que eu tenho essa visão mais que eu acho que é possível. E eu tô bem animada, assim, para continuar sendo jogadora. Legal. Em 2019, que foi a última edição dos Jogos Abertos aqui no Paraná, você participou da equipe aqui de Ponta Grossa, né, que é o nosso município vizinho aqui. Na verdade, era quase a seleção olímpica. Acho que era a seleção olímpica ali jogando em Ponta Grossa, e vocês ganharam os Jogos Abertos ali até com uma certa facilidade. Esses jogos me marcaram bastante, porque a equipe masculina nossa ficou em terceiro lugar e foi uma ótima colocação, porque a gente foi a primeira equipe entre os mortais. Porque daí tinha Ponta Grossa, uma mega equipe masculina também, e Maringá, que tinha uma super equipe. E a gente lá foi de intruso, porque tinham equipes que no papel eram mais fortes que a gente foi lá e buscou, e as meninas também ficaram em terceiro lugar. Então foram jogos bem interessantes e marcantes também, porque foi o último nesse formato. Né? Aí veio essa questão de pandemia e tal, né? E aí pegou a gente de um jeito que, para você ter uma ideia, os Jogos Abertos do Paraná, nesse ano, vão ser em um dia só. Então mudou totalmente o formato. Nossa. Vão ser um dia só. E ficou muito, assim, pelo menos no meu modo de enxergar, ficou ruim, porque eles vão fazer os Jogos da Juventude até 18 anos no sábado, dia 27 de novembro, e os Jogos Abertos já no outro dia, no domingo, no dia 28 de novembro. Então, para a logística ficou muito ruim, assim, sabe? Claro. Mas, enfim, vamos procurar entender e vamos procurar esperar, e vamos esperar também que seja só por conta desse ano crítico, né, de pandemia, e que as coisas voltem à sua normalidade. Sim. Mas o que você achou dos Jogos Abertos aqui, quando você participou? Você já teve alguma outra experiência jogando no Paraná antes dos Jogos Abertos? Acho que você participou ali do Aberto de Caiobá, né? Mas eu digo assim, jogando por uma equipe paranaense. Como que foi essa experiência? Olha, para dizer a verdade, né, eu até comentei com as enxadristas que eu tenho mais contato, né, que na minha visão, né, o Paraná tem uma das melhores estruturas do Brasil hoje na questão de realizar torneios, né, e assim, pelo menos eu falo da experiência dos eventos que eu participei, né, do Caiobá, acredito que eu joguei praticamente todos, com exceção de um que chocava a data com a Olimpíada, mas eu participei de todos os abertos de Caiobá e esse aberto do Paraná eu achei muito bem organizado, né? Porque eu já joguei o JASC, que também é outro muito bem organizado, e os Jogos de São Paulo também, né? O do Paraná eu achei muito, muito bem organizado, né? Muito bem pensado o evento. E eu acho que o Paraná, de maneira geral, tem uma boa estrutura, né? Então, não é à toa que tem revelado grandes nomes do xadrez de base, né? Tanto no feminino quanto no absoluto, nos meninos também. Então, eu acho que tem tudo aí para o Paraná ser uma das. Porque muita gente fala de São Paulo, né? Santa Catarina, mas o Paraná tem demonstrado aí, né? Uma boa potência aí no xadrez nacional. Eu sou suspeito de falar, porque eu era um dos organizadores do Circuito dos Campos Gerais, né? Era Circuito de Xadrez Rápido dos Campos Gerais. E aí, depois, com 2019, acho que foi a última edição também, infelizmente, a gente mudou para Circuito de Xadrez dos Campos Gerais.
Aí eram 4 etapas, a gente fazia 2 de rápido e 2 de blitz. A galera gostou bastante, então, e ficou bem bacana. E também foi, a gente vai conversar um pouquinho disso para frente, mas também foi o primeiro evento, se eu não me engano, do Paraná, Circuito de Campos Gerais, em que a premiação era igual pro absoluto e pro feminino, independente do número de participantes, sabe? Então, eu acho que foi um marco interessante pro xadrez aqui no Paraná, essa possibilidade, né, de fazer a premiação igual. E, enfim, mas a gente já conversa sobre isso. E também aí tem Curitiba, que tem um mega evento lá, né? O Desafio Checkmate, que reuniu, acho que a maior edição reuniu 999 enxadristas. Nossa, quase. Eu falei, cara, colocasse lá alguém lá, alguém que estava ali dando bobeira ali, passando por ali para fechar 1000, cara. Seria histórico, né? E tem também São José dos Pinhais, que ele tem um circuito escolar de lá que é fantástico, reúne uma galera muito grande, muito bacana, também. Sabe? Então, assim, eram 3 eventos que realmente marcavam o Paraná todos os anos. E também daí tem circuito aqui na cidade vizinha, né, Ponta Grossa, mas assim, eram os eventos que eu mais gostava. Hoje tem um circuito online muito forte, que é o circuito Sesc, né, que são várias etapas e tal, mas enfim, de fato, são torneios bem legais, assim, bem organizados. A galera do Paraná aqui, eu sou fã de carteirinha dessa galera aí que organiza, porque também é muito bacana. Júlia, eu conheço pouco você, assim, mas pelo que a turma fala e pelo que eu consigo observar, você é uma pessoa, assim, muito na sua. Você é uma pessoa meio que, não sei se é tímida a palavra, mas assim, você é muito modesta pelo tamanho que você representa para o xadrez brasileiro. E aí eu sempre lembro do tio Bento falando com a Homem-Aranha que grandes poderes trazem grandes responsabilidades. Então eu quero saber da Júlia, sendo a grande enxadrista que por mais humilde, modesto que seja, mas você é muito grande, eu quero que você saiba disso. Mas a grande enxadrista que é você, o grande nome do xadrez brasileiro que é você, um dos grandes nomes, como que carregar, digamos assim, essa responsabilidade de representar a nossa modalidade? Uma das grandes representantes nossas aqui no país. Isso eu tenho pensado muito, sabe, ao longo dos anos, que eu quero deixar, né, para as gerações que estão vindo. Eu acho que esse é um pensamento que quando você chega em determinado lugar no xadrez, ele tem que ser bem pensado, né? E por esse motivo, né, eu tenho tentado criar conteúdo para que o xadrez de alguma forma cresça, né? Então, eu criei um canal na Twitch, ano passado, justamente na pandemia, por conta que eu achei uma boa oportunidade, né, para trazer aí para as pessoas algum tipo de conteúdo. Pretendo criar um canal no YouTube ainda, mas falta um pouco de tempo. Mas eu tenho a mensagem, assim, de tentar tentar ser uma referência para as meninas que estão chegando, né? Mostrar que é possível, mesmo com todas as outras tarefas que você tem, que a gente precisa, né? Infelizmente, no Brasil, tem que ter por exemplo, eu faço faculdade, né? Já conversei muito sobre esse tema com a Katia, por exemplo, que é outra também que leva o xadrez profissional e a faculdade, né? Que não é uma tarefa fácil, mas a gente está aqui para mostrar que é possível. Se você tem organização e se você tem vontade de estudar xadrez, é possível. Você sempre arruma um tempinho para as coisas, né? A gente sempre brincava na faculdade que a gente não tinha tempo, e o professor sempre falava que tempo é relativo, depende da prioridade que você coloca nas coisas. E no fim ele está certo, né? No fim, eu acho que, dependendo, se você tem uma organização, acho que você consegue. E minha mensagem é essa, tentar incentivar as meninas a jogarem xadrez, né? Por isso que a gente batalha bastante no projeto Damas em Ação para que isso aconteça, e que tenham mais e mais projetos, né? Tem um projeto muito bonito aí no Paraná, né? Que, inclusive, já parabenizei você, né? Mas, de novo, pelo título aí da MITSE, né? No Pan-Americano. Acho que é a primeira vez que uma menina ganha essa categoria. A Ju Teral ganhou alguns Pan-Americanos, Juliana Teral, mas não me lembro se era tão nova assim, né? Mas é um passo importante, né? E se confirmando, se for reconhecido, homologado pela FIDE, por ter sido um torneio híbrido, né? É porque esse título dá também o título de mestre FIDE, né? E acredito que seja a primeira titulada no estado do Paraná. Primeira do feminino. Legal. Então, legal. É realmente uma conquista bem histórica. A gente ficou... Júlia, assim, o povo que me conhece sabe que eu sou muito apegado com os nossos atletas aqui e tal.
E quando ela ligou para mim, eu já sabia, né, que ela tinha ganho. Quando ela ligou para mim, cara, eu chorei a vida, né? Eu chorei um monte, porque, nossa, cara, é uma conquista, sim. E como foi? E eu não assisti as partidas porque eu fico muito nervoso. Eu E também, daí eu a acho Ellen Larissa pegou e mandou uma mensagem para mim: Maurício, a Mitsu vai ser campeã pan-americana, cara. Eu falei, era ela, e porque me contou e tal, né? Daí ela pegou e mandou o print, assim, né, da posição que tava. Eu falei, aí não tem como, aí é empate. Travou tudo aqui, bispos e cores opostas e tal, já era, né? E falou, não. Aí eu falei, mas ainda tem americana. Não, Maurício, a americana perdeu. E a mexicana também. Eu falei, não, você tá brincando comigo. Nossa, daí eu fiquei nervoso, comecei a tremer. E daí a Rafa, minha esposa, até Maurício, para de tremer que você vai ter um troço. Eu falei, Rafa, eu não consigo me controlar, é um negócio muito grande, cara, é um negócio assim, sabe, que a Mitz lá com toda aquela humildade dela, mas ela é muito dedicada, ela é muito dedicada, e você, melhor que ninguém sabe disso também, que para você alcançar alguma coisa, quem acredita sempre alcança, mas eu digo assim, para você chegar num nível de uma conquista tão grande dessa, o fato de você ter ido para a Copa do Mundo, a gente vai falar disso também, mas você tem que ter uma dedicação, você tem que abrir mão muitas vezes de algumas coisas, né? Sim. E sempre que você. São opções, né? Mas sempre que você opta por alguma coisa, você abre mão de outras. Isso não tem jeito. Então, realmente, eu agradeço muito pelo reconhecimento aí e tal. A Katia também ficou muito feliz. A Katia é uma das pessoas que ajuda muito o MITS. Ajuda muito o MITS. Então, né? E assim, falando do projeto Damas em Ação, não sei se vocês já fizeram um diagnóstico, ou vocês com certeza devem ter falado alguma coisa a respeito, mas vocês já fizeram, digamos assim, uma comparação de como era o xadrez antes de existir o projeto de vocês e como está agora? É uma boa pergunta. A gente não fez essa comparação ainda, mas com certeza eu acredito que cresceu. Porque se a gente observar, por exemplo, os conteúdos que a gente publica nas redes sociais, né, tem muito mais engajamento do que antes. Então, acho que inclusive com o boom do Gambito da Rainha, né, deu até mais um plus aí na divulgação, mas eu acho que de certa forma incentivou, né? É que assim, no caso, agora a gente parou um pouquinho com as lives, porque os horários são muito diferentes, né, das integrantes. E a Ju também agora, né, é mãe, então é um pouco mais complicado. A gente acabou parando um pouquinho com as lives. A gente continuou publicando conteúdo, mas de certa forma acho que incentivou as meninas, né? A gente, em 2018 e 19, a gente trabalhou com aulas, né, a preços muito acessíveis para as mulheres, principalmente, né? Eram aulas abertas, mas focado mais para o público feminino, né? Então, eu acho que de certa forma a gente incentiva assim as meninas, né? Por mais que agora seja um pouco mais virtual, eu acho que de certa forma a gente incentiva, assim. Você acha assim que, por exemplo, esse Pan-Americano, ele foi no formato híbrido, né? Uhum. E você acha que a gente não está totalmente livre, né, dessa pandemia e tal, mas você acha que alguns grandes eventos, pelo menos em categorias de base ali, ou as categorias 18 ali, 16, 14, você acha que futuramente, por exemplo, os mundiais e tal, vão acabar sendo realizados nesse formato por uma questão de saúde e também por uma questão de diminuição de custos? Esse é um bom ponto para ser pensado, né? Porque acho que, inclusive, o custo não sei quem ou como organiza o Pan-Americano, né? Mas os custos eu achei muito elevado para um torneio híbrido, né? Não sei, porque eu lembro que o projeto, inclusive falando sobre o projeto, né? A gente realizou rifa para ajudar uma atleta a participar do PAN, que foi a Tawane, né? Sim, sim. E ela comentou que precisava de ajuda para esse campeonato, e a gente viu o preço da inscrição era $200, né? Então, para um torneio híbrido, eu achei um pouco elevado, né? Porque esse A geralmente é o taxa preço. FIDE também foi muito elevada, né? Isso, exato, né? Esse conjunto de taxas que eu não entendi nunca, nem de quando eu participava de torneio de categoria, não sei de onde ela vem, né? Mas eu acho um preço elevado para um torneio híbrido, né? Que em tese os custos são menores, porque você não está pagando o local, né, para jogar, talvez os organizadores, mas o custo é bem menor. Mas eu acho que é uma opção a ser pensada com certeza, né? Porque acho que o principal desafio, né, desses torneios, tanto online quanto híbrido é a questão do cheating, né? Que eu acho que é a principal preocupação dos organizadores, né? Se encontrar uma forma de você completamente inibir isso, eu acho que com certeza é um parâmetro, né? O híbrido eu não sei como funciona ali, se fica um árbitro, né? Como que Fica. funciona? Olha, eu conversei
conversei muito com os pais atletas e tal, com a mãe da Mídice. E, assim, foi bem bacana ali. Eu acho, não sei, né? Porque a gente está falando de crianças e adolescentes e tal, né? Mas ali tinha até o detector de metal, né? Para você entrar no salão e tal. Então, era uma coisa muito bem. Foi um padrão profissional ali de organização. Eu até parabenizei o Marcelo Pomari e o Kaiser, porque a galera que participou falou muito bem, né? A delegação paranaense falou muito bem da organização. E os árbitros estão por ali, né? Estão sempre por ali, estão supervisionando. E foi legal porque eles fizeram em várias séries, né? Então, aqui no Brasil, acho que foi Floripa, São Paulo, São José dos Campos e Recife, eu acho. E aí também teve série em Houston, lá, né, nos Estados Unidos. Enfim, espalhou aí e eu acho que ficou bem legal. Eu acho que dessa forma, é uma forma interessante de se fazer, né? Com todo esse aparato, né? Desde que, logicamente, todas as séries tenham o mesmo aparato, tenham o mesmo sistema de supervisão, eu acho que é um caminho, assim, pelo menos para esses grandes torneios. Lógico que nada substitui o presencial, e, tipo, você que participou da Copa do Mundo sabe a maravilha que é você participar de um evento desse tamanho e lá presencialmente. Mas, assim, nas categorias ali com idade menor, eu acho que, de repente, talvez seja um caminho, né? Eu lembro que o Mundial de 2009 foi na China, e a Mídice também tinha vaga e a gente não conseguiu levantar o dinheiro, porque era muita coisa. Claro, era muita coisa. Só a passagem já deve ser uma fortuna, né? Olha, a viagem para duas pessoas em passagens e hospedagem, acho que era quase 30, 40 mil reais. Era uma coisa surreal, né, para você conseguir. E daí ainda tinha mais o PAN e tinha o Sul-Americano. A gente sentiu muito não poder ter ido, mas ela foi muito bem também no PAN e no Sul-Americano e tal. E agora também, esse ano, não preciso nem falar, né, é um negócio que arrepia, né? Foi sensacional a evolução dela. Mas você também tocou num assunto ali do Gambito da Rainha, lógico que é um assunto que já tornou quase prática, quase clichê falar, né? Mas, tipo assim, o que você achou da série e mais ainda, o que você achou da personagem Beth Harmon? Eu gostei muito da série, foi uma das últimas a assistir, eu acho, porque todo mundo perguntava se já assistido, mas ainda não tinha. Mas eu acabei terminando, eu gostei muito da série, né? Eu acho que ela, de certa forma, foi legal ter uma representatividade ali feminina, né? No meio, que é mais ou menos o que a gente enfrentava no começo, né? Uma presença majoritária ali de homens nas competições. Mas, claro que é uma opinião pessoal, né? Mas a questão das bebidas e claro que era para meio que relacionar ali com a personagem, mas tirando isso, eu achei a série, assim, muito boa, porque no começo, né, deu a sensação que ela precisava dos medicamentos para conseguir, digamos, as habilidades dela, né, de visualizar o tabuleiro. Depois ela percebeu que não precisava, né, que era mais uma coisa da cabeça dela. Mas eu achei uma série muito boa, retratou bastante ali o cenário feminino, que eu acho importante, a atriz muito boa, por sinal. E uma pena, né, o pessoal tá comentando aí da parte 2, eu tô esperando ali para ver se é verdade ou se é um fake, né, a questão da parte 2 aí da série. Foi baseado no livro e não teve um outro livro, né? Sim. Então a gente não sabe. É que a série foi tão boa, ela trouxe tanto encantamento, ela atraiu tanta gente, subiu, sei lá, 500% as pesquisas sobre xadrez aqui no Brasil, todo mundo querendo aprender, que a gente fica empolgado, né? Nossa, será que vai outra série? Eu também estou empolgadíssimo agora, não sei se você já tomou conhecimento, vai ter um filme sobre, o nome do filme acho que é O Campeão do Mundo, que é ali o match entre o Karpov e o Korchnoi, é um filme russo, e eu vi o trailer, eu fiquei, nossa, arrepiante, é um negócio assim, muito legal, conta, pelo que eu vi, Eu não assim, sabia. Vai ser agora, acho que 30 ou 31 de dezembro, vai ser lançado, e eu assisti o trailer, depois eu mando o link para você, para você dar uma olhada. Cara, é sensacional, assim, eu gostei muito, né? Pelo que as histórias que a gente sabe dos bastidores, retrata, bem legal. E, embora eu acho que a maior rivalidade ali do Karpov foi com o Kasparov, mas ele tinha uma rixa quase que pessoal também com o Korchnoi, né? Ali era pessoal o negócio. Era demais, né? Então, até tem um filme que desculpe o meu francês aí, Júlia, que acho que é Les Diagonales do Fou, que é a diagonal do bispo, né? E tipo, foi baseado
Ah, Nesse, legal. É sempre. é, Eles sempre trazem uma história, esse baseio em uma sim, sim. história, né? Isso que é bem, Tem umas bem partes assim legal. que eu dou muita risada, né? Porque dizem que realmente isso aconteceu e tal. Mas eu não vou ficar dando spoiler aí e tal. É, não dá spoiler. É, em recente entrevista ao jornal Folha de São Paulo, me corrija se eu estiver errado, mas você deu uma declaração mais ou menos assim, que num primeiro momento você tinha o xadrez ali, ou a química, como um plano B, né? Porque se não desse, se você entrasse numa bad, digamos assim, no xadrez, você tinha a química. Como é que está essa relação hoje, química-xadrez? Olha, a química é uma relação estranha, na verdade, porque quando eu estava na escola eu não gostava muito de química, para ser sincera. Até no ensino médio ali, né? Mas no terceiro ano do colegial ali, eu tive um professor muito bom de química, muito bom mesmo, que na verdade mudou os meus olhos, assim, e fez com que eu gostasse bastante de química, né? A química, eu acho que ela é muito parecida com o xadrez. Pode parecer que é nada a ver, mas na química você sempre tem algo novo, todo dia. É como se não esgotasse, né, a química. A química é uma coisa que não esgota. É a mesma coisa do xadrez. Você nunca tem como zerar o xadrez, né? É um esporte que não zera. A química é a mesma coisa. Então, eu acho uma relação muito parecida. Os dois são difíceis, claro, mas eu gosto muito de aprender, né? Eu sempre tive esse gosto de aprender coisas novas. Então, na química e no xadrez, eu tenho esses dois prazeres, né, em uma tacada só. Eu tento levar os dois hoje, né? Eu escolhi a química como meu plano B, né? Até porque os meus pais não apoiaram muito o fato de que eu ficasse só no xadrez, né? Eu tinha que ter um diploma, acho que é a preocupação da maioria dos pais, inclusive. Então, eu fui para esse plano B, que por muito tempo foi o plano A, né? Como eu falei para você, até no final de 2019, eu não tinha certeza se eu ia para o xadrez, ou se eu ficava na química, porque em 2019 eu comecei a trabalhar em química, né? Eu tenho estágio obrigatório na faculdade, então eu fiz estágio, trabalhei um ano numa empresa de química e eu amei também, né? Então, muito por isso, a minha dúvida aumentou bastante entre química e xadrez. Mas, coisas da vida, né? Veio a pandemia, surgiu a oportunidade de TIAS 24 e aí mudou toda a minha vida, né? Meio que deu uma virada de ponta cabeça e eu acabei, acho que se tudo der certo, eu pretendo seguir aí com o xadrez. Eu tenho três lembranças de química que, tipo assim, que acabam me remetendo ao xadrez. A primeira foi que um dos meus mentores no xadrez trabalhava num laboratório numa empresa aqui, em Pirei do Sul, né? E foi uma das pessoas que me ensinou. E ele, inclusive, tentou me levar para o lado da química. Ele tentou arranjar um emprego para mim, para trabalhar nesse laboratório, mas não deu muito certo, né? E eu não via química assim. Eu achava a lembrança que eu tenho da química de criança era assistindo os desenhos do Pica-Pau, que tinha aqueles cientistas meio que maluquinhos lá, e eu queria criar aquelas fórmulas malucas também, sabe? Era a lembrança que eu tinha de química, né? E, e tive um professor excelente no ensino médio, no meu tempo, desculpa aí, né? Era segundo grau que chamava, né? E, e era professor Roland Roney Ressetti. E ele jogava xadrez também, né? E ele era um cara que ele conhecia tanta química, Júlia, mas tanta química, que ele só entrava em sala de aula carregando o livro de chamadas. Ele não precisava de nenhum tipo de apoio. Você entendeu? Era sensacional. Sim. Era um cara que chegava, olha, hoje nós vamos falar sobre isso aqui e tal, e aquele monte de conexões, ligações químicas, não sei o que, isso, aquilo e tal. Enfim, foi um professor muito legal que eu tive. E ele foi um dos fundadores do Clube de Xadrez aqui, inclusive, em Piraí, em Nossa, legal. 1997. Então, a minha relação da química com a química é até aí. É a memória de infância dos desenhos do Pica-Pau e pelo fato, né, de duas pessoas importantes aqui no xadrez piraense. Um foi um dos fundadores, aliás, os dois são fundadores do clube, e um que me ensinou a jogar praticamente, né, e outro que foi meu professor no segundo grau. Então, a minha lembrança da química é aí, e eu falo a verdade, eu acho que química, física e matemática, quem consegue se formar, é um outro patamar, como diz o Bruno Henrique, porque é brincadeira, cara, porque são três, assim, são três matérias, assim, que... A Mitzi, por exemplo, a Mitzi ama matemática. Uhum. Tem três... A Mitzi... não é que eu puxo a brasa pra sardinha e tal, pra ela, é que né, eu gosto demais dela, ela sabe, e, tipo, além do xadrez, ela também curte matemática e balé, sabe? Uhum. E ela faz muito bem isso aí. E não sei como é que ela não enveredou para química ainda,
para física, vai mas sei lá, ela acabar é nova indo. ainda, ela tem tempo ainda, ela é novinha, ela tem tempo Exato, ainda. porque eu era nesse aí, eu gostava muito de matemática, eu também fazia balé, inclusive, uma curiosidade, eu também fazia balé quando era criança, então, acho que a Mitzi está indo no caminho, eu Olha não aí que surpreendo se a legal. Mitzi gostar de química daqui uns aninhos. Assim, eu acho. Veja as ideias tortas que eu tinha na cabeça nessa época, eu era criança. A minha ideia era criar chicletes explosivos. Eu tinha tem cabimento um negócio desse, entendeu? Eu tinha esses conceitos bélicos na cabeça e tal. Falei, Maurício, por favor, né? Mas eram umas coisas divertidas, são coisas marcantes da infância, e aí a gente lembra. Mas, Júlia, foi ser a pioneira em participação na Copa do Mundo de xadrez? Assim? Como que foi? Como você se sentiu? Logicamente, muito feliz, mas como você se sentiu quando chegou a confirmação, Júlia, você vai participar da Copa do Mundo? E como foi a sua preparação? Como que foi lá? Conta um pouquinho pra gente. Assim, nesse novo formato, né, porque a Copa do Mundo Feminina mudou o formato, né, antes era um outro formato meio complicado, mas era aberto, que inclusive tivemos a participação da Joara, se eu não me engano, mas não era Copa do Mundo, né, chamava Campeonato Mundial, e era em formato aberto, né, isso antigamente, que a gente teve essa participação da Joara, acho que em 2000 ela me passou as datas, né, acho que era em 2000 e ela participou de uma outra ocasião também. Nesse novo formato, né, eu fiquei feliz, claro que deixar claro, né, para o pessoal que eu não fui a primeira a ser indicada, né, isso eu gosto sempre bastante de esclarecer, a indicada era para ser a Juliana Teral, que é a atual campeã brasileira e também tem o maior rating, por conta que ela foi mamãe, né, ela não pôde participar, então a vaga passou para mim, porque eu fui a vice-campeã brasileira e tenho o segundo maior rating hoje, né. E, assim, eu sabia que ia ser muito difícil para a Ju jogar, mas eu ainda acreditava na possibilidade que ela ia jogar e eu nem sabia da Copa do Mundo, na verdade, né? Porque geralmente esses torneios, assim, parece tão distante, eu nunca não sei explicar, mas parece uma coisa tão distante, sabe? Jogar uma Copa, que eu nunca tive interesse em ver qual seria a data, para ver se o Brasil tinha possibilidade de jogar, né? Porque, na verdade, é muito difícil você participar de uma Copa do Mundo nos formatos atuais, femininos, porque você, para chegar numa Copa do Mundo, você precisa jogar um zonal e ganhar o zonal, ou jogar um continental e ganhar o continental. Então, são duas competições muito difíceis. O zonal quase nunca tem, agora mais. Assim, faz muito tempo que não tem um zonal desde 2011. Teve um recentemente, acredito, mas foi muito mal divulgado, pelo que eu me lembre. E continental nem se fala, o quanto é difícil ganhar um continental. Então, por conta da pandemia, eu acho que a FIDE mudou o formato. Então, alguns países que têm uma média de rating grande poderiam indicar uma jogadora. O Brasil estava dentro dessa média. Era um dos países, junto com a Argentina e os outros países sul-americanos, que podiam indicar, né? E aí eu fiquei sabendo isso através do Cricor. O Cricor falou do regulamento para mim e falou: ó, se você tiver interesse, escreve lá para a CBX, né, e vê como é que funciona. E daí eu escrevi. Eu falei, ó, se a Juliana Teral, é que eu sabia, claro, que ela ia ser indicada, né? Eu falei, se a Juliana Teral não puder participar, eu já cadastro aqui meu interesse em jogar a Copa, né? E aí, acho que 2 semanas depois, a CBX me respondeu, falando que a Ju realmente não ia poder, e me convidou. E, assim, eu não podia acreditar, assim, parecia, não sei, é muito diferente a sensação, não sei nem explicar, porque parece que é como se você ir não sei, né, de um torneio normal para um dos melhores torneios do mundo, assim, que é a Copa do Mundo junto com as Olimpíadas, né, que é um dos torneios para mim mais espetaculares aí do xadrez. E a minha preocupação maior, né, era a questão prática, porque como a gente estava na pandemia, o meu último torneio foi o brasileiro, né, que do ano passado, ou seja, fevereiro de 2020. Então eu estava mais de um ano sem jogar e eu ia jogar um torneio do tamanho da Copa. Então a minha preparação foi um pouco prática, na verdade a maior parte prática, né, e claro que eu me preparei bastante também contra a minha adversária, mas a minha preparação maior foi a minha parte prática, sabe? Eu fiz as partidas híbridas, né? Como a gente não podia ver as pessoas, né? Eu me preparava híbrida, eu jogava partidas pensadas, só que da minha casa com uma outra pessoa mais forte, né? Para tentar entrar no ritmo ali, né? Não é a mesma coisa, porque não sei se isso acontece com você, mas quando eu jogo em casa eu não tenho a mesma concentração, assim,
Por mais que eu queira, a concentração não é a mesma. Mas eu tentei fazer a parte prática e me preparar bastante. Eu até sumi dos canais, né, da Twitch, do YouTube, porque eu realmente foquei bastante na Copa. Acho que foi um match interessante, assim, mas eu acho que eu levei muita bagagem, assim, para casa, sabe? De como se preparar para uma competição importante, como lidar com os nervos, que é uma preocupação que eu tinha também. Mas eu acho que com os nervos eu lidei bem no match, né? Faltou um pouquinho mais ali de outras questões, né? Cálculo e preparação, de uma maneira geral. Sim, mas de qualquer forma é uma competição. Deve ser o que em importância? Terceira importância, talvez, o Mundial, candidatos e a Copa do Mundo, talvez seja isso, né? Sim. É um dos torneios mais importantes, né, do mundo. E você ter participado, levando aí o nome do Brasil, eu gostei bastante, porque eu sou muito fã de você, né? Então, acho que quem não é, né? Quem não é? Mas foi muito legal. Parabéns, parabéns. Só voltando àquele assunto sobre o xadrez feminino, e eu tinha falado para você que o circuito dos Campos Gerais tinha uma premiação igual, né? Uhum. E pro feminino e pro Open, né? Como estão chamando agora. Eu tive uma entrevista também bem bacana com a Thaís Julião, né? Uhum. E a gente falou muito sobre esse assunto, e a opinião dela é mais ou menos parecida com a minha. Eu até entendo que quando você vai retirar as premiações do número de inscritos, eu até consigo entender que talvez o Open, ou masculino, que seja, o absoluto, tenha uma premiação maior. Por exemplo, você tem 100 participantes lá no absoluto e tem 30 no feminino. E você vai retirar das inscrições para você fazer a premiação. Vá lá, tudo bem, eu até entendo. Mas quando, por exemplo, você tem um patrocínio, aí eu já não consigo entender, entendeu? Por exemplo, olha, Maurício, aqui a empresa X vai dar 30 mil reais para você organizar os campeonatos absoluto e feminino. No meu entendimento, eu faria 15-15. Entendeu? Uhum. Porque tem um patrocínio. Você não vai retirar nada de inscrição nenhuma. Você não está. Enfim, na minha cabeça eu não consigo entender essa relação. Você entendeu? Ah, mas é que tem mais participantes. Tá, mas você não está tirando dessas inscrições o dinheiro para a premiação. Você tem um patrocínio. Sim. Você entendeu? Eu acho que, inclusive, quando tem patrocínio, você pode, inclusive, argumentar com o patrocinador. Olha, eu acho mais justo aqui, assim, dividir dessa forma e tal. Talvez seja uma coisa muito pessoal, mas a Thaís também, acho que ela pensa parecido comigo, né? Ficou claro isso, dessa questão. E ela até falou do brasileiro e tal. E qual que é a tua opinião a esse respeito, Júlio? Eu acho que é mais ou menos o sentido que você falou, né? A ideia dos organizadores, eu acho que é o seguinte, né? Eles sabem que o público feminino é a minoria, então eles colocam um prêmio maior para os homens, entre aspas, né? Para o absoluto, porque vão atrair mais pessoas, né? Ou seja, ele vai atrair o maior público para o evento, se ele coloca uma premiação maior para o absoluto, né? Mas se todos fizessem assim, você nunca vai incentivar o xadrez feminino, se você só focar ali no topo, né? Então, tanto é que muitos abertos do Brasil agora estão colocando prêmios para categorias por rating, que incentiva o pessoal ali de baixo, né? Por exemplo, uma pessoa que vai jogar um aberto do Brasil tem 1.500, aí ela vê ali que tem um sub 1.600, né? Uma premiaçãozinha ali, já fica mais animado para jogar, né? Mas a questão da premiação, eu acho que eu concordo com você no quesito de quantidade também. Não só quando você recebe um patrocínio também, mas quando tem um número igual de jogadores. Isso também acontece. Por exemplo, claro que a gente sempre trata, né, de um número maior de homens, mas se você tem um número, sei lá, 50 participantes no absoluto e 50 no feminino, não tem por que a premiação ser diferente. Porque você está tratando de um número igual de jogadores, você não tem uma diferença ali. Então não tem. Exatamente. A minha opinião é mesmo sem patrocinador. Se você tem um número 50-50, aí beleza, Exatamente. você tem que colocar igual. Que nem foi, por exemplo, inclusive eu elogiei bastante, elogio de novo o torneio que o Crico organizou, foi o Clear Sale. Mesma quantidade de jogadores, você tem o top 10 do absoluto, mas você tem o top 10 do feminino, e 20 mil para cada um. Então, eu acho que esse torneio exemplifica, assim, como que um profissional vê o xadrez, né, como o Cricor. Então, você tem que pensar no todo também. Então, é um incentivo muito grande para o xadrez feminino. Então, na minha visão,
Eu acho que se você tem um aberto, como por exemplo, teve um aberto, inclusive a gente até questionou, né, que foi uma das edições aí de Caiobá, que teve 30 mil para o absoluto e R$ 500 para o feminino. Então, e era só uma colocação, só era só a primeira colocada ganhava R$ 500. Então, é bem pouco, né? A gente ficou chateada com essa edição, não me lembro qual que foi, acho que foi muito tempo atrás, mas a questão é que nesses abertos, claro que a presença de homens é muito maior, né? Então, necessariamente, você não precisa colocar uma premiação igual. Mas a minha visão é essa: se você tem um número igual, né, de meninas e homens, eu acho que a premiação não deve ser diferente, porque é uma forma de você incentivar e mostrar que não existe a diferença. Se você coloca uma premiação maior de algum lado, você está mostrando que você acha que tem a diferença para algum lado. A mesma coisa o brasileiro. Há muito tempo, né, nós do projeto da Armazenização, a gente escreveu uma carta explicando alguns pontos, né, das Olimpíadas, sobre as premiações, e nos foi falado que a questão da premiação ia mudar, ia melhorar para o xadrez feminino, só que a gente vê que a diferença ainda é muito grande, né? A gente tem R$ 36 mil em prêmios no brasileiro, que vai acontecer agora para os homens, e claro que é absoluto, né? As mulheres também podem jogar, que é uma outra questão que eu também queria mencionar, né? E o feminino, se eu não me engano, é 16 mil, acho que é de 20 mil a diferença, né? Então é mais que o dobro. E aí muita gente pode argumentar: vocês podem jogar o absoluto. Podemos, só que eles colocam na mesma data. A questão é o seguinte: vale vaga para a Olimpíada. Então eu gostaria muito de jogar o Brasileiro Absoluto, porque é um torneio que eu nunca joguei. E eu tenho muita vontade, porque geralmente é fechado, né? Então essa edição é aberto. Só que eles colocaram na mesma data e vale vaga para a Olimpíada. Então é basicamente escolher se eu vou para a Olimpíada ou não. Porque se eu jogar o Brasileiro Absoluto, eu não vou ter chance, porque eles fizeram em um torneio só, né? Então, eu acho que seria legal se não colocasse na mesma data, porque eu acho que muitas meninas têm vontade de jogar o Brasileiro Absoluto, né? E a questão da premiação, que a gente mencionou, eu acho que essa é a minha visão principal, assim. Sim, super concordo. É exatamente isso que eu penso também. Essa questão, eu espero que realmente mude. Uma coisa que eu até comentei também com a Thaís, eu vou deixar até o link dessa entrevista para a turma rever, que eu tenho, eu gosto do xadrez feminino, sempre fui um incentivador, e tipo, eu tenho muita vontade de fazer aqui um aberto do Brasil de xadrez feminino, sabe, aqui na cidade. Voltado ali para o público feminino. A gente já tem aqui o torneio do Dia Internacional da Mulher. Agora, esse domingo, começa a primeira etapa do torneio de xadrez feminino online, né? Da Taça Piraí de xadrez feminino online e tal. E logicamente, nas fases eliminatórias, logicamente, eu vou enviar um convite à senhorita, né? A Júlia Boredo, participar, para comentar e participar também. Mas, enfim, espero que você ache um espacinho na sua agenda. Mas, assim, eu tenho vontade também, se eu já entrei em contato com a federação daqui, né, a FEXPAR, tenho vontade de fazer uma Taça Paraná de xadrez feminino, em conjunto com a federação. Só que, assim, o aberto do Brasil é um pouquinho mais difícil, porque a gente quer fazer com uma premiação boa, e as empresas estão começando a se reerguer, né? Elas estão começando né? Então, não sei se no primeiro momento vai ser possível, mas é uma coisa que eu prometi a mim mesmo, e vou fazer. Pode ser ano que vem, pode ser daqui 2, 3 anos, mas eu vou fazer esse aberto no Brasil de xadrez feminino aqui em Piraí ainda. Isso é uma promessa, e como sempre disse o meu professor de matemática, o professor Evaldo Marchiori, ninguém é obrigado a prometer, mas depois que promete, é obrigado a cumprir. Então, como isso é uma promessa minha, eu vou cumprir. É uma coisa que eu vou fazer, e vou fazer com todo o prazer do mundo, porque foi bem bacana. Acho que foi 2016, 2017, ou 2017, 2018. O Paranaense feminino foi aqui em Piraí, os 2 anos seguidos. Foram as 2 maiores edições em número de pessoas até hoje. No xadrez feminino. O povo gosta dos torneios aqui, a gente sabe, enfim, eu fiquei comovido e gostei bastante, porque as outras médias ali dos torneios eram 19 meninas jogando, porque tinham as etapas classificatórias e tal, 20 meninas, e aqui teve um ano que deu 37 e outro deu 40 meninos jogando Paranaense. Então eu fiquei bem feliz, sabe? Acho que foi a maior edição até hoje. E, enfim, foi uma coisa bem bacana, e a partir dali eu sempre
resolvi incentivar e fazer porque, sabe, eu acho que faltava algum incentivo maior. E eu, como eu já participei de vários, eu estou na área do xadrez de 1997. Então, eu já vi muita coisa, né? Já ouvi muita coisa. Enfim, né? Piadinhas e tal. Você sabe do que eu tô falando. Ah, você jogou igual menina, não sei o quê. Porra, eu queria jogar igual menina. Porra, você imagina jogar igual a Júlia, jogar igual a Juliana, jogar igual a Vanessa Feliciano. Minha esposa, ela foi campeã paranaense 2009 de xadrez rápido. E ela foi campeã paranaense por equipes em 2009, 10, 11, 12. Cara, eu vivia apanhando dela. Sabe? Ela me dava cada sova. E aí, como é que você vai falar? Ah, joga igual menina. Porra, estamos aí para isso, cara. Vamos jogar igual menina. Vamos jogar igual menino, porque aí você vai jogar um xadrez. Porque sim, eu acho que são mais dedicadas, mais empenhadas. Né? Não tirando mérito do absoluto, nem, sabe? Mas assim, é diferente. É diferente. Sim, eu acho que as mulheres, de maneira geral, não sei, né? Eu comparo muito com meu irmão, por exemplo, né? São mentalidades completamente diferentes. Eu sou muito mais estudiosa. E eu acho que as mulheres também, de maneira geral, né, têm um gosto maior por estudo, né? Eu vejo na faculdade também, as minhas amigas acho que têm mais também gosto mais por estudo, mas varia também, né? Tem homens também que gostam de estudar, Claro. mas sim, mas acho que de maneira geral, sim, o que acaba afetando, né, é um pouquinho mais, acho que, assim, se você pegar as crianças, não sei, por exemplo, 5, 6 anos de idade, a diferença não é tão grande, assim, de meninas e meninos que praticam, né? Eu acho que essa diferença ela vai crescendo conforme a menina vai ficando mais velha. Isso eu andei reparando nos últimos anos, né? Então, se você pega a categoria de base, a diferença não é tão grande. Por exemplo, se você pegasse o PAN, a quantidade de meninas que estavam jogando PAN, não sei, sub-12, feminino e sub-12 absoluto, não era tão grande assim, né? Mas aí, se você pega o 16, o 18, a diferença vai aumentando. Eu acho que depende muito também do modo que a família trata isso, né? Mas às vezes a mulher tem mais preocupações, né? Então, por exemplo, eu faço faculdade, né? O meu irmão não. Então, você já vê uma diferença, né? Aí, da forma de pensar, né? E a questão, acho que a mulher, às vezes, tem algumas outras preocupações, né? Por exemplo, o caso da Ju, agora ela é mãe, né? Então, ela tem que deixar o xadrez um pouquinho de lado, se dedicar 100% ao filho, né? Então, tem algumas preocupações a longo prazo, eu acho. Muitas meninas na minha categoria que jogavam super bem, né? Por exemplo, a Ramires, que até apareceu nos torneios online, né? Mas ela era da minha categoria, e outras jogadoras acabaram parando por conta da faculdade, né? Então, isso que a gente estava falando antes, eu ou a Katia, que estamos aí fazendo faculdade e jogando profissionalmente, a gente está aqui, né, para mostrar que é possível conciliar. Se você faz um esforcinho, acho que dá para fazer os dois. Ah, sim, com certeza. Você estava falando questão de tempo. Eu acho que eu li em algum lugar aí num livro que, como é que é? A falta de tempo é a desculpa daqueles que perdem tempo por falta de métodos. Nossa, esse é profundo. É, enfim, acho que faz algum sentido, né? Porque se você quiser alguma coisa, você acaba arranjando um tempo ou criando tempo, enfim, você faz teu dia ter mais de 24 horas, né? Enfim. Júlia, você tem se destacado, e eu gosto muito das transmissões que você faz no canal, no Chess 24, ou Xadrez 24, como a gente chama aqui e tal, né? Mas como que surgiu o convite para você ser uma das apresentadoras ali e tal, ter essa relação com essa plataforma? Eu tenho contato com o Dives, né, o Davi Martinez, que é bem conhecido ali no Chess 24 espanhol, né, junto com o Pepe Cuenca, e justamente nessa viagem, por isso que eu mencionei, né, a pandemia, porque eu fui para Gibraltar em janeiro do ano passado, né, janeiro de 2020, e eles também estavam lá, e eu já conhecia eles mais ou menos, assim, por amizades, né, e eles falaram que tinha interesse em abrir o Chess 24 em português. Ainda estava no começo, né, porque na época tinha inglês, claro, né, espanhol, e tinha começado a abrir o francês, né, no Chess 24. Eles queriam testar aí o português e perguntaram se eu não tinha interesse em tentar abrir o idioma, ver como que ia sair. E assim, no primeiro momento eu fiquei muito, não sei, um pouco nervosa, porque
como muita gente falou, inclusive você falou, né? Eu sempre fui uma pessoa muito na minha, muito tímida. Aí, de repente, você vai abrir um canal, foi do dia para noite, assim. Você vai abrir um canal e falar ao vivo para milhares de pessoas. E eu ficava meio assim, né? Eu falei, bom, vamos arriscar, né? Isso foi em fevereiro, quando a gente recebeu a proposta. E eu aceitei, e deu muito certo. O canal deu um boom gigantesco em 2020, né? Tanto por conta da pandemia, quanto pelas transmissões, né? Minha primeira transmissão, inclusive, foi o Candidatos, né? Eu estava muito nervosa, porque imagina, você nunca fez uma live na vida e do nada você começa a fazer a cobertura do Candidatos, né? Então, foi uma experiência muito incrível e eu comecei a gostar muito, né? Eu comecei a gostar muito de dar aula, eu acho que é muito por conta também de você estar falando ali o tempo todo, né? Querendo ensinar, então acho que só agregou positivamente o Chess 24. Eu gosto, eu acho que você é uma pessoa muito calma, né? E você consegue transmitir isso ali quando você está fazendo as análises e tal. Eu acho muito bacana, muito legal mesmo. Parabéns e espero que Obrigada. continue tendo muito e muito sucesso ainda pela frente. Júlia, você com certeza, você já deve ter ouvido falar, mesmo que em tom de brincadeira, ou algumas pessoas por total desconhecimento, né, do xadrez, né? Tanto que eu já tive perguntas do tipo, Maurício, você trabalha ou só dá aula de xadrez? Né? Então, Essa é clássica. essa é clássica, né? Mas você já deve ter ouvido falar também que quem joga xadrez por muito tempo fica louco. Você acredita nisso aí? Porque sempre fala, mas veja o Fischer colocão, o Morph, não sei o quê. Não, calma, gente. Eu acho que você pode, se você tiver uma predisposição à loucura, digamos assim, você vai ficar louco jogando truco, você vai ficar louco jogando bocha, Sim. você vai ficar louco jogando futebol, enfim. Não é o esporte em si que vai trazer isso para você. Eu sempre gosto de falar isso. Eu acho que todo mundo é louco, da sua forma, mas todo mundo tem uma pitadinha de loucura. Sim, Alguns para quem não, algumas né? coisas, alguns para as outras, mas às vezes você fala, Sim, quem sim. nunca fez uma coisa, você fala, nossa, como eu sou doida, né? Eu fiz aquilo lá. Então todo mundo tem uma pitadinha de loucura, né? Claro que no xadrez você teve casos graves, né? Mas qualquer outro esporte, qualquer outro lugar, você tem casos acontecendo por outros motivos, sei lá. Tem gente que fica louco por causa do dinheiro, né? Tem várias coisas. Então, colocar o xadrez Um vilão, como né? vilão, exatamente, eu acho que é um pouco de exagero, né? Mas essa de, de você dar aula faz outra coisa é muito isso, né? Às vezes eu falo, eu tenho que sair agora porque eu tenho que trabalhar, né? Aí as pessoas falam, mas eu achei que você jogasse xadrez, né? Como se isso não fosse um trabalho, né? Tá, mas eu tô indo lá trabalhar, né? Eu tô indo fazer transmissão, né? Então, E que bom que a gente pode trabalhar no que a gente gosta, né? Essa sim. Nossa. E eu, assim, eu respondo com bom humor. Não, xadrez é meu trabalho. Xadrez é a nossa vida, de um certo modo, né? Porque eu comecei muito tarde a jogar, né? Eu Uhum. jogava, eu jogava handebol, jogava vôlei, jogava tênis de mesa, e o xadrez apareceu muito tarde na minha vida. Eu gostaria muito de ter conhecido o xadrez antes, né? Aí eu acabei enveredando para as organizações e tal, e aulas, mas eu nunca fui um jogador forte, né? Mas de vez em quando acerto algumas partidas aí e tal. Enfim, você já ouviu falar de Milor Fernandes? Não. Esse Milor Fernandes era um desenhista, cartunista, e era alguém muito polêmico. E ele, certa vez, ele disse uma frase, eu não sei o contexto do porquê ele disse uma frase, até a gente conversou com o professor Wilson Silva, que é um mega, hiper, blaster doutor no ensino de xadrez no Brasil, e, enfim, que ele mais ou menos, a frase dele era assim, que jogar xadrez melhora enormemente a tua capacidade de jogar xadrez. E o professor Wilson disse que isso meio que incomodava ele, né? Eu acho que ele quis dizer o seguinte, porque o xadrez, ele é muito associado à questão da inteligência, né? Eu não tenho inteligência para jogar xadrez. Você é muito inteligente porque você joga Sim. xadrez. Eu acho que de certo alguém foi falar alguma coisa para ele nesse sentido e ele veio com essa, né? Mas o que não, como você nunca ouviu essa frase, mas o que você acha que ele quis dizer com isso? É um pouco estranha essa frase, teria que pensar um pouco melhor, mas Ainda mais porque é a primeira vez que está ouvindo ela, né? sim. Mas Ele é era um uma cara muito frase, polêmico, né? tanto quanto estranha, né? Parece que ele tá meio que isolando, né, quem joga xadrez. É mais no sentido disso, né?
O professor acha que ele falou isso porque alguém foi querer, sei lá, meio que ser arrogante com ele, meio petulante, e ele veio com essa, assim, sabe? Talvez alguém... Sim, existem arrogantes no xadrez também, né? E aí ele também, de certo, ouviu isso de algum jogador de xadrez e veio com essa. Não, mas jogar xadrez só melhora a capacidade de jogar xadrez. Eu acho que é isso, não sei. Sei lá. Mas, enfim, é uma frase que eu particularmente levo com viés de humor, né? Porque senão a gente fica... Sim, sei lá, cara. É uma frase que eu, num primeiro momento, eu não gostei muito, né? É um pouco estranha, né? Parece que ele tá meio que, entre aspas, né, em tom de deboche, assim, meio que isolando, né, quem joga xadrez, mais ou menos assim. Mas, Júlia, até onde quer chegar Júlia Alboredo? Olha, como jogadora, eu quero claramente chegar a grande mestre, né? Absoluto, não feminino, então quero chegar no título como, claro, como Carlsen tem hoje, né? Judite, então título absoluto aí de GM. E como profissional do xadrez, eu quero fazer com que o xadrez cresça, sempre, sempre de alguma forma. Eu acho que eu estando no posto que eu tenho hoje, tenho a obrigação de fazer com que o xadrez cresça, porque se todo mundo, eu sempre gosto de falar, né, que você precisa fazer lances bonitos fora do tabuleiro também. Eu sempre gosto de falar isso. Então você Cara, que precisa ser frase uma linda. referência. Eu Porra, inventei uma entrevista e agora vai em todas, já cara, é essa frase fácil. é muito bonita. Essa frase tinha que estar enquadrada. Essa frase tinha que estar numa camiseta by Júlia Alboredo, porque essa frase é linda. Você também tem que fazer belos lances fora do tabuleiro. Cara, sério, velho. Uma Não, frase porque essa é a minha muito visão, bonita assim, mesmo. não adianta você ganhar vários campeonatos e você não fazer nada para mudar o cenário nacional. Isso eu vejo como um ponto, né? Você pode até, não sei, sei lá, ganhar 20 brasileiros, 30 pan-americanos, mas se você não usou isso, né, a imagem, as suas conquistas, para de alguma forma melhorar o xadrez, eu não sei se é tão bom assim, né? Então, eu tento fazer com que as minhas pequenas conquistas, elas sirvam de alguma forma para as meninas que estão vindo. Então, eu sempre falo essa frase que você achou bonita, que eu acho que tem que fazer lances bonitos fora, né? Então, buscar iniciativas para que o xadrez cresça, é muito difícil, é verdade. Eu tentei organizar alguns torneios nos últimos tempos, né? Torneios online, eu organizei um feminino e um absoluto também. E eu faço parte da Federação Paulista de Xadrez, e eu tento também organizar eventos, inclusive bastidores, que tá vindo um evento bem legal aí, que vai começar a semana que vem. E eu acho que é isso, você tem que buscar, é muito difícil, porque é uma coisa que dá trabalho, né? A gente sabe, você sabe até melhor do que eu, como dá trabalho buscar ajuda, buscar apoio para que algum projeto, alguma coisa saia do papel, né? Mas a gente precisa fazer esforço, porque se ninguém for fazer, o xadrez realmente não vai para frente. Então sempre tem que ter aquele que puxa a galera para cima e começam a sair as coisas, né? Então, eu tenho vontade, assim, é que hoje, né, eu ainda não me formei, né? Moro com meus pais, claro, tudo, mas quando eu tiver a minha vida, assim, eu quero fazer muitos projetos em prol do xadrez, porque eu tenho muita vontade mesmo de ver com que o xadrez cresça, sabe? Eu acho que o xadrez, ele pode mudar a vida de muitas pessoas, assim como mudou a minha e mudou a vida de várias pessoas, né? Então, acho que o xadrez, ele transforma. Não sei explicar como, mas ele transforma, pelo menos me transformou aí nos últimos anos. Não, sem dúvida. Xadrez é um dos melhores agentes transformadores que eu já conheci na vida. E aí eu tô com meus 46 aninhos de vida aí, e já vi muita coisa, pratiquei muito esporte, mas como eu sempre falo, o tênis de mesa foi uma paixão. E o amor da minha vida é o xadrez. Claro, a Rafa também, tá, Rafa? Mas eu tô dizendo com relação ao esporte, tá? Melhor falar baixinho. Então, cara, a gente que ama o que faz e que ama o xadrez, a gente consegue entender isso que você está falando. É lindo de ouvir isso, porque eu tenho muita vontade também. E teve um caso aqui, que é um dos casos que mais me emocionou, essa questão de mudar a vida, né? Tinha um rapaz, ele tinha problema com alcoolismo. E Uhum. aí ele resolveu, ele tinha uns primos que jogavam aqui, e ele resolveu que queria aprender. E aí eu ensinei ele e tal, e tal. E ele gostou demais. Aí acho que teve um dia que ele teve que ir embora da cidade e tal. Só que ele veio se despedir de mim. E aí ele falou: Olha, Maurício, eu tô saindo e tal. Mas eu queria só deixar para você, que você saiba que nesse período
que, putz, nesse período que eu estava jogando xadrez, eu parei de beber. E muito obrigado pelo que você fez por mim. Cara, quando você ouve isso, você olha para Sim. trás e vê que tudo valeu a pena, né? Quando você ouve uma coisa dessa. Então, Uhum. é surreal o que o esporte pode trazer pra gente, né? É magnífico. Então, uma das histórias assim que eu mais guardo no coração, porque isso o xadrez proporciona pra gente. Enfim, sou muito grato a tudo que o xadrez me proporcionou, né? Sim, estou de acordo. Por parte da minha família, né, minha mãe nunca gostou muito que eu jogasse xadrez, né, sempre achou que, como acho que a maioria das famílias, né, que é um esporte que não dá dinheiro. Então, eu passei momentos muito difíceis, né, porque era mais ou menos, tipo, meu pai queria que eu jogasse, porque ele sempre foi muito fã, né, e minha mãe não, então foi momentos muito 50-50, que foi muito conturbado na minha vida esse momento, né. Então, mas meu pai, ele sempre esteve do meu lado, e aí ele sempre falou que em algum momento ia valer a pena, né? E aí, quando eu conquistei, assim, o trabalho no Teatro 24, né, e outras coisas também, eu acho que é uma conquista nossa, né? Então eu entendo aí o que você fala, porque até me emociona um pouco, mas Claro, eu entendo perfeitamente, porque, cara, quando essas coisas acontecem na vida da gente, é bonito porque muda a vida da gente e também faz com que a gente tenha mais condições, de repente, de mudar a vida de outras pessoas. sim. Então, Uhum. cara, é realmente emocionante. E é muito bacana você ter compartilhado isso comigo, porque são mais belas histórias que a gente fica conhecendo e tal. E na minha casa era o contrário. Minha mãe sempre me incentivou, e meu pai queria que eu fosse militar, né? Queria que eu Uhum. fosse. Eu não queria de jeito nenhum, queria ir para o exército. E nessa época ainda eu já entraria como tenente, né? Então eu teria um pouco Uhum. mais de regalias e tal. Mas minha mãe É. não queria de jeito nenhum, não, vai fazer o que você quer e tal. E acabou dando certo, né? Eu não fui, né? E se eu tivesse ido, a gente nunca sabe, né? A gente fica praticando essas coisas do C. Não, Sim, é. não fui e foi a melhor escolha que eu tive. Né? Eu não Uhum. teria conhecido o xadrez, eu não teria conhecido tanta gente importante na minha vida, eu não teria tido tantos alunos maravilhosos, eu não teria encontrado a minha esposa, eu não teria dando essa entrevista com você, eu não estaria fazendo um monte de coisas que fazem bem e que só Sim, agregam ao nosso crescimento. Então, putz, cara, o xadrez realmente emociona a gente, né? Então, sim, é exatamente. isso aí. Bom, essa parte emotiva aqui, gente, acho que valeu muito a pena, foi muito legal. E eu acompanho assiduamente também o teu Instagram, acompanho toda essa galera que faz acontecer o xadrez no Brasil. E vi também que você gosta muito de música, e, enfim, Uhum. e como que surgiu essa relação com a música? Que estilo de música que você gosta? Você toca meio de tudo? Conta pra gente um pouquinho aí. Sim, como eu falei pra você antes, né, o meu pai, ele introduziu várias coisas pra mim quando eu era criança, né, pro meu irmão também, mas ele acabou deixando um pouquinho de lado, né, meu irmão, inclusive, jogava, a gente tem 3 anos de diferença só, meu irmão mais novo, e ele jogava, então no começo foi um incentivo ali, só que depois ele não acabou continuando ali, né, mas foi um início bacana, mas o piano, meu pai, uma história meio curiosa, meio estranha, assim, mas o meu pai, ele era cantor, ele fazia parte de uma banda com os amigos Olha dele, só. e meu pai era o cantor, né? Só que, como ele ia numa escola de música, ele acabou se interessando também por teclado. Então, a gente tinha um teclado aqui em casa e eu comecei a gostar, né? E, na verdade, eu ia no conservatório assistir o meu pai só, quando eu era criança, né? E eu acabei gostando. Então, eu sempre ia lá, no intervalinho, eu brincava com o piano, né? E aí eu acabei, assim, do nada me interessando pelo piano, né? Não sei se por brincar ou quando eu ia assistir meu pai. Só que eu nunca tive um piano, né? Eu sempre tive o teclado aqui em casa, então eu comecei a praticar, comecei a gostar muito. E eu praticamente nunca tive professor, então eu pegava um vídeo no YouTube e tentava copiar. E é assim que fui aprendendo. Então, por exemplo, se você pedir para eu aprender uma música, eu até consigo aprender alguns dias. Mas agora, essas coisas mais técnicas, eu não sei, né? Por exemplo, os acordes principais, né? Coisas mais técnicas, porque eu aprendi tudo na marra, né?
vendo vídeo, eu aprendi a parte prática, mas... E aí, conforme foi passando os anos, né, eu consegui comprar um piano, que é o que eu tenho até hoje, e eu gosto de tocar de tudo, basicamente, tudo, mas eu costumo mais tocar música, tema de filme, né, trilha sonora. Eu gosto muito mais do que outras coisas, assim. Eu gosto muito de trilha sonora, e claro, música clássica é de praxe, né, mas trilha sonora é minha paixão, assim. Eu tento ver as trilhas sonoras dos meus filmes favoritos e tento aprender. Mas assim, você gosta da trilha sonora ou você gosta do cinema de uma maneira geral? Você gosta muito de assistir, assim, e tal? Gosto dos dois. Mas tem trilhas sonoras, assim, que eu gosto muito. Tipo a do Titanic, eu acho que é uma trilha sonora que eu adoro, do Gladiador, que é meu filme favorito. Eu adoro a trilha sonora, então eu tento aprender as trilhas sonoras, de maneira geral. Harry Potter, Star Wars. Então, Gladiador tem uma das melhores frases do cinema, né? O que fazemos na vida ecoa pela eternidade, né? sim. É um Esse é meu filme filme belíssimo também. favorito, sim. Eu adoro cinema, eu gosto de trilhas sonoras. Eu sou meio nerdão, sabe? Então, tipo, eu gosto de Star Wars, eu gosto de Eu Indiana também Jones. gosto. Cara, Eu adoro Star eu Wars. amo. Uhum. Eu tenho muitos filmes, né, em casa. Eu lembro que eu tinha feito um acordo com a minha esposa, com a Rafa. Ah, Rafa, olha, eu gosto muito, mas eu vou comprar uns 2 DVDs por mês só. Eu devo ter uns 600 filmes, eu acho. E livros, né? Eu adoro ler também, então tenho uma coleção razoável de livros. Eu gosto de tudo, né? Gosto de história, eu gosto sobre livros da Agatha Christie. Um abraço aí para Tainara Leschinski, né? Que é uma das Nossa, eu grandes conhecedoras da acompanho. Agatha Christie no país. Sim, eu acompanho muito o Instagram dela, porque eu aprendo muito com ela sobre Olha que literatura. bacana. Eu Sim, aprendo muito com ela. sim. É muito legal, é muito legal. Eu sigo ela e converso e tenho um orgulho dela. Ela representou Piraí por muito tempo e representa ainda. Eu falo que quem já foi de Piraí sempre vai ser de Piraí. E eu gosto muito, né? Ela também já participou do nosso podcast, a gente conversou sobre a Agatha Christie e tal. Enfim, Uhum. então eu gosto muito de filosofia, eu adoro muito livros de filosofia, só que assim, eu gosto dos filósofos, os brasileiros e não os tão antigos, né? Eu gosto mais aqui da galera aqui, Mário Sérgio Cortella, gosto ele não é filósofo, ele é historiador. Eu gosto do Uhum. Leandro Carnal. Eu gosto de ler, eu gosto de ler algumas coisas nesse sentido aí de Clóvis de Barros, eu gosto bastante, entendeu? Enfim, Pondé. Mas eu gosto de ler de tudo, sabe? Eu não Uhum. tenho um preferido, assim. E, logicamente, também, minha coleção tem um monte de livros de xadrez, né? Desde alguns clássicos e tal. Tem que ter, né? Coleção de Tem que ter. Kasparov, essa galera. Xadrez vitorioso, né? Então, você tem que ter alguns livros. E tem uma história interessante. Quando eu estudava no Colégio Estadual Jorge Queiroz Neto, tinha uma biblioteca lá e tinha uma coleção muito legal. Eram uns livrinhos de capa azul, capa dura, assim e tal. E eu aprendi muita coisa por lá. E um dia, praticando aí uma serendipidade, né? Que é quando você acha alguma coisa que você estava procurando antes, mas não achava, e depois você não está procurando e acha. Eu achei no Mercado Livre essa coleção. Eu comprei na hora, cara. Comprei na hora porque ela marcou, digamos assim, o tempo que eu estudava no colégio e aprendi muita coisa lá. Uhum. Enfim, é a coleção Checkmate, né? E então tem muita coisa em comum aí. E gosto, logicamente, de rock, né? Adoro Metallica, eu gosto Nossa, de essas são as minhas Queen. bandas favoritas. Eu gosto Olha muito de só, todas as. não é Eu sou brincadeira, das né? antigas, assim, sabe? Eu gosto Led Zeppelin, eu gosto bastante. Sim, não, Beatles, Led Zeppelin, todas, Metallica, Deep Purple, Pink Floyd, eu amo todas essas, são minhas bandas Maravilhosa! Olha favoritas. isso, cara, é sensacional. E eu lembro que eu estava conversando com alguns alunos e tal, Maurício, mas por que você gosta tanto de rock? Eu falei, cara, comece a ouvir essas bandas aí que você vai entender. Tipo, isole a voz do Fred Mercury, por exemplo, só ele. Cara, se você Não, não ficar antigamente não hipnotizado, tinha, se você sim, não ficar claro. hipnotizado com aquilo, não sei, Não, não hoje em dia sei. não tem mais vocalistas como antigamente, né? Você pega as vozes, por exemplo, do vocalista do Metallica, por exemplo, que ele tinha naquela voz para cantar umas James músicas. Hetfield. Exatamente, que você falava, Jesus, como que sai isso ali, né?
Então, o vocalista do Guns também, né? Então, são vozes particulares que você não tem mais hoje, né? Então, São vozes assim, Axl Rose, o James Hetfield, o Ozzy eu gostava bastante. O Ozzy Ozzy, Osbourne. Ozzy. E o Ozzy, o Dio, ele entrou na Black Sabbath depois que o Ozzy foi demitido da banda, né? Sim, eu lembro dessa história. Aí ele entrou isso aí, ele fez o primeiro disco, acho que foi Heaven and Hell, e é um dos que eu mais gosto e tal. Mas enfim, cara, eu gosto demais. Eu me emociono. Eu sou uma pessoa que se emociona com facilidade, principalmente também. as coisas, né? E tipo, quando eu assisti a homenagem que fizeram ao Led Zeppelin, que por toda a trajetória dele, né? Por todo o conjunto da obra. E aí foi uma cantora da banda Heart, que era Ann Wilson, que é Nancy Wilson e Ann Wilson, né? Faziam essa banda Heart. Aí ela cantou Starway to Heaven. Aí eu acho que eu vi esse Cara, eu comecei a chorar. Eu tô viciada nesse vídeo. Eu acho que é lindo, eu vi ele né? várias vezes. Sim, acho porque que eu daí vi. Tá lá o Robert Plant também chorando, né? E aí eu começo a chorar junto, cara. Falei, porque a voz da Ann Wilson é sensacional. Muito boa, né? Ela traz uma calmaria, assim, impressionante. Nossa, né? ela é impressionante, impressionante. E mesmo vozes brasileiras aqui, eu adoro a voz da Liz Regina. Eu acho assim uma voz que, nossa, cara, aquilo é tocante. Enfim. Cara, mas eu fiquei mais fã ainda da Júlia Boredo, porque, sabe, veja que bom gosto musical, veja que conversa de alto nível, a gente conseguiu ter aqui falando sobre bandas de rock. Sim, vamos lá para um podcast de rock aqui. Então, cara, e eu gosto muito. Tem um professor também, o pai da Yasmin Zaika, o professor Sandro, ele gosta. Então, às vezes, a gente fica horas conversando pelo WhatsApp ali, sobre as bandas e tal, e ele fala das bandas que ele gosta, e aí, mas aquela música, daí a gente fica trocando o link do YouTube, não, mas você já viu esse documentário, não sei o que e tal. Cara, eu adoro isso. É muito legal, é muito legal. Mas, Júlia, você tem um compromisso daqui a pouco, vamos então, antes da gente encerrar, temos alguns quadros aqui, e o primeiro quadro do nosso podcast é o Momento Polgar. Momento Polgar. Nesse Momento Polgar, a gente gostaria que você compartilhasse com a gente qual foi o Momento Polgar da Júlia Boredo. De repente, qual foi a melhor partida até hoje, qual foi o melhor torneio, melhor performance. Conta um pouquinho pra gente. Olha, assim, momento que eu lembro, assim, até hoje, que me trouxe felicidade, não é nem, assim, claro, teve torneios que eu fiquei muito feliz de ter participado e ter conquistado por exemplo, segundo lugar no Sul-Americano, mas eu lembro de uma cena até hoje que eu estava jogando o brasileiro Sub-20 em 2016, em Içara, inclusive, e ainda não tinha sido definida a equipe olímpica para Baku, né, que era, em tese, a minha primeira Olimpíada, e a gente estava jogando brasileiro, eu e a Katia, e era através de Abertos do Brasil, né, aquele formato antigo que tinha, de performances, e fazer as performances e tal. E a gente não ia jogar esse torneio porque a gente estava jogando sub-20, né? Eu lembro da nossa alegria quando a gente ficou sabendo, acho que através do Claudio Honor, que falou pra gente quando acabou o torneio, que a gente tinha classificado para a Olimpíada. Eu lembro da nossa felicidade, assim. Eu nem conhecia muito a Katia, né, na época, e a gente ficou muito feliz, assim, porque é a primeira vez que você vai para uma Olimpíada, né? Porque há muitos anos a gente via a Joara, a Regina, a Suzana, a própria Juliana, né, e a Feliciana indo para a Olimpíada, e você pensa, nossa, um dia eu quero estar lá, né? E esse dia chegou, né, que foi 2016. Então, esse momento me marcou muito, assim, a primeira vez que eu lembro que eu me classifiquei para a Olimpíada. Eu acho que esse foi o momento mais marcante, assim, para mim na minha carreira. Bom, agora vamos ao oposto, né? O momento pastorzinho. Momento pastorzinho. Ixi, esse tem muitos, hein? Momento capivara. Então, Nossa, tem muitos, hein? Tem muitos. Um momento, assim, tem vários momentos capivara, né? Mas um que eu fiquei muito, muito triste, assim, foi um sul-americano que... Sub-20, na época eu tinha, acho que, não sei, 15, 16 anos. E eu sempre falei, né? Eu tive muita dificuldade sempre com a questão do nervosismo, né? Eu sempre ficava muito nervosa nas competições. E eu acho que se eu ganhasse a partida, eu acho que eu ficaria em segundo ou terceiro. Não me lembro muito bem. E eu tava muito bem na posição e eu entreguei a dama em uma jogada, assim.
Mas foi um lance, Maurício, que assim, não era difícil de ver. Era em um, assim, tipo assim, dama na cara da dama da menina, assim. Pra você ver o que o nervosismo faz, né? E o pior de tudo é que eu tava tão nervosa que eu nem percebi o que eu fiz, né? Eu fiz, claro, eu percebi depois que ela tomou minha dama, né? Mas na hora, assim, tava plena, né? E aí esse momento foi um momento capivara triste, assim, porque foi triste essa partida. E aí eu acabei, não sei, ficando em oitavo, nono lugar. Mas foi um momento triste. Eu sei bem, porque isso acontece comigo praticamente todos os dias, né? Então, eu sei bem. Teve uma história parecida aqui, teve um torneio aqui que tava jogando os meninos ali e tal, e o cara vai lá, tá ganhando lá por uma peça de vantagem e tal. Aí ele vai lá e coloca a dama lá na frente do rei. Mate. Bem bonito. Daí o outro vai e abandona, assim, derruba o rei assim e tal. Daí terminou a partida, daí a gente perguntou, viu, só uma pergunta, por que você não capturou a dama dele? Nossa. Ele arregalou o olho assim, não, mas estava protegida. Protegida por quem, cara pálida? Ele soltou a dama na frente do teu rei. Esse acho que é Então, pior, sim. isso pode Me senti acontecer. melhor. Pra gente encerrar, esse papo tá muito bom, mas pra gente Tá mesmo. encerrar, Júlia, o próximo quadro é jogo rápido. Ixi. Nesse jogo rápido, eu falo alguma frase, ou alguma pergunta, ou alguma palavra, e você fala aquilo que vier primeiro na tua cabeça aí. Vamos lá? Bora. Eu já vou dizer que eu vou ter problema com isso, porque eu apuro de tempo, geralmente, nas partidas. Mas Então pode vamos falar. lá. Vamos alguns clichês aí, né? Uma frase. Uma frase? Ixi. Tem várias frases que eu gosto, mas pode ser qualquer uma. Qualquer uma. Eu gosto muito de uma frase do Usain Bolt. Eu sempre coloco nas minhas redes sociais quando a pessoa desanima, quando não conquista o resultado quando ela quer, né? Que o Usain Bolt fala que ele levou 4 anos para treinar, para ele correr 9 segundos. Então ele treinou 4 anos para correr 9 segundos. Então ele fala que as pessoas não veem resultados em uma semana e desistem. Então eu gosto muito dessa frase, me motiva muito sempre quando eu penso nela. É uma baita frase. É uma baita frase. Mas alguns dizem que é sorte, viu, Júlio? Ter sorte acho que é relativo, né? Mas treinar 4 anos para correr 9 segundos Claro, não. é É uma, uma é uma baita frase que frase. me marcou, assim. É exatamente isso. Uma música. É uma música, Bohemian Rhapsody, do Queen. Essa é a minha música favorita. É uma das minhas músicas favoritas também. Assim, eu sempre tenho música favorita por semana, sabe? Tipo, as melhores bandas da última semana, sabe? As melhores bandas do mundo da última semana. Mas uma das músicas que eu acho que eu ouço todo dia é Send Me an Angel, do Scorpions. Ah, do Scorpions, eu sei qual que é. Eu acho essa Scorpions é música. outra banda fantástica. O Nossa, Klaus Meine tem uma voz assim que. Nossa, sim, que te leva, né, com a música, eu sei como é cara, que é. como diz os ingleses, uplifting, né? Ela te levanta, é um negócio assim que. Cara, Sim. é brincadeira. Enfim. Júlia, redes sociais são. Redes sociais, para mim, tem os dois lados, e eu acho que bem resumidamente, né? Tem um lado importantíssimo, que é o lado da divulgação. Eu acho que se não fossem as redes sociais, a gente teria muita dificuldade em divulgar os nossos trabalhos hoje, porque tem uma facilidade de alcançar as pessoas, né, incrivelmente, né? Vai compartilhando, de repente está em 15 mil pessoas. E claro que tem um lado negativo também, que eu acho que hoje a internet, eu acho que ela é muito tóxica. Eu falo com isso porque eu trabalho com isso, então foi uma coisa que eu sofri muito no começo, né? A internet é muito tóxica, então eu acho que tem os dois lados. Tem um lado benéfico, né, claro, e maléfico, né? Eu acho que tem os dois lados, que é importante a gente aprender a trabalhar com os dois, né? Uma coisa que eu aprendi ao longo do tempo. O que irrita a Júlia Alboredo? Pessoas que querem tirar vantagem das outras. A famosa lei de Gerson, né? Quero levar vantagem em tudo. Você É, não vai lembrar dessa lei porque você é muito novinha, Júlia. Porque não isso aí. lembro, mas Lei de Gerson era o seguinte: vou explicar para você aqui. Tinha um jogador da
foi campeão do mundo com a seleção na Copa de 70, e o nome dele era Gerson. E nessa década de 70 era normal você fazer comerciais de cigarro. E aí ele começava, o comercial para você que gosta de levar vantagem em tudo, tá aqui tal cigarro. E aí isso meio que se tornou, entre aspas, uma lei no Brasil, de você querer levar vantagem em tudo. E aí começaram a chamar esse comercial de a Lei de Gerson. Então, quando você ouvir falar sobre a Lei de Gerson, remete a esse jogador da Copa de 70, que o apelido dele é Canhotinha de Ouro e tal, que ele faz esse comercial para você que gosta de levar vantagem em tudo. Vou ver depois. Enfim. Xadrez ou química? Xadrez. Ensinar ou aprender? Ensinar. Se você pudesse enfrentar um enxadrista ou uma enxadrista do passado, quem que você gostaria de enfrentar? Se eu pudesse escolher mais de uma, né? Mas mulher eu gostaria muito de por enfrentar. favor, fique à vontade. Claro, a Judite, né? De praxe, mas uma que eu tenho muita vontade de enfrentar é a Nona Gaprindashvili, que ela ainda tá viva, a Nona. Então, aí são duas jogadores. E claro, né? Dos homens hoje, claro que eu adoraria enfrentar o Carlsen, né? Mas eu teria muita vontade de enfrentar o Tal, porque é um estilo de jogo que eu gosto muito, né? Que é tacar as peças na cara do adversário. Então seria uma partida, acho que divertida, no mínimo. Eu enfrentei o Carlsen em 2014, na simultânea, lá em Caxias. Aquela festa da uva? Festa da Uva, que era um torneio sensacional. Eu não joguei. Eu joguei em 2014, joguei contra ele, e em 2016 contra o Topalov. E, tipo... o Carlsen, claro, ele não vai estudar os caras que estão lá, né? Mas, tipo, mas afinal de contas ele perdeu, né? Ele perdeu para um paranaense, ele perdeu para o Glaucio Sela, né? Eu sei. Enfim, e o Glaucio é muito determinado, é um dos caras mais determinados que eu conheço. Mas, enfim, eu joguei muito mal aquela partida, sabe? Ele jogou uma abertura que eu não gosto e, enfim... Se bem que se ele jogasse uma que eu gostasse, não sei se ia fazer muita diferença. Mas, de qualquer forma, eu dei um cheque nele ainda. E aí foi a única hora que ele deu uma olhada assim, do tabuleiro, assim, olhou para mim e meio que parou um pouquinho para pensar quando ele levou um cheque. Assim, tá. Puro blefe, né? Mas, enfim. Mas foi bacana. Realmente, você sente uma aura diferente quando você... eu conheci o Pelé também, né? Então, quando você conhece... Nossa, que honra. Sim, eu conheci o Pelé. Foi num lançamento de um projeto esportivo em Curitiba. E foi um momento único. A hora que ele chegou, era um hotel, né, no salão de um hotel, tinha umas 300, 400 pessoas. E a hora que ele entrou naquele salão, era como se o tempo parasse. Sabe? Você não ouvia nem a respiração das pessoas. Ele entrou e aí ele atendeu todos, Júlia, de um por um. Ele deu autógrafo e tirou foto com todo mundo que estava lá. Então, é diferente. E aí, quando exatamente. Eu, quando vi o Carlsen também, eu fico... Cara, tá trilhando o caminho para ser o maior da história. Eu acho que tem algumas coisas ainda para ele fazer para superar o Kasparov e tal. Principalmente a questão... Eu acho que em se falando de finais de jogo, eu acho que ele já é o maior da história, porque ele faz finais assim surreais, né? Essas últimas partidas que ele fez agora também no Norway Chess lá. Na minha opinião, ele, assim, com o que ele está apresentando, né, nos últimos torneios que eu transmiti, ele é assim, um dos maiores, se não o maior finalista de todos os tempos, né? Então, acho que você compara as partidas dele com as partidas do Karpov, por exemplo, você vê muita semelhança, né? Que você tira... Sim, eu gosto de falar leite de pedra, né? Que é a expressão que eu uso nas transmissões, porque é impressionante, né? Sim. Impressionante. O Kasparov mesmo já falou, né, numa entrevista, que ele é uma combinação letal de Fischer e Karpov. Ele é o que tem de melhor, né? De Fischer. Apesar de eu achar o Kasparov, o maior da história, o campeão do mundo que eu mais gosto é o Karpov, né? Mas, tipo, você ouvir isso, talvez o maior da história, ou um dos maiores com certeza, para mim o maior, mas
que é uma combinação letal de Fischer e Karpov, nada mal, né? Nada mal, né? Sim. Nada mal. O xadrez em sua vida é? Tudo. Alguma pergunta que você gostaria que eu tivesse feito e não fiz? Não. Acho que tudo tranquilo, tudo dentro dos conformes. Defina Júlia Alboredo. Em uma palavra, é uma pessoa pra cima. Eu sou uma pessoa muito positiva, que eu sempre tento. Na verdade, não foi uma palavra, né? Mas uma frase. Eu sou uma pessoa muito pra cima. Eu sempre tento ver o lado positivo das coisas. E é que é difícil eu falar de mim mesma, né? Mas eu sou uma pessoa que penso muito nos outros, às vezes, né? E às vezes eu acabo, não sei se isso acontece com você, né? Mas às vezes eu penso mais nos outros do que em mim mesma. Então, isso é uma coisa que eu levo para a vida. Muitas vezes não é bom, mas enfim, né? É minha personalidade. Acho que Nós esse é o somos resumo da assim. minha pessoa. Eu sou muito assim. Eu sou muito assim. E, enfim, eu não sei explicar, mas a Também não. gente, sabe? Só que assim, tipo, é como se fosse filhos, entendeu? Eu vou pensar primeiro nele do que em mim, assim, É exato. Esse que é o né? mais estranho, porque não é nem filho, né? É mais no próximo. Então, esse aqui é o mais Sim, difícil de explicar. Então, sei lá, duas pessoas com frio, você e outra pessoa, você dá o cobertor para outra pessoa, mais ou menos assim. Mesmo você não conhecendo, né? Eu tenho um perfil muito sim, assim, eu acho que é sim, muito sim. de educação, né? De família. Então, eu fico feliz que eu seja assim, né? Porque isso tende a trazer bons frutos, né? Eu lembro uma vez, foi 2019, e eu tinha o jogo de xadrez do Harry Potter. Nossa, fechou. Tipo, quando a Mitzi conseguiu a vaga pro Pan-Americano, eu fiz uma rifa desse jogo de xadrez para levantar dinheiro para Mitzi. E aí, tipo, tem uma atleta nossa, hoje ela está morando no Rio de Janeiro, Thaís Monteiro de Carvalho, e ela falou: "Ô, Maurício, que generosidade é essa, cara? Eu sei o quanto você gosta disso aí e tal e tal." Eu falei, não, mas a Mitzi está precisando e a gente quer poder fazer alguma coisa por ela e tal. E eu não falo isso para aparecer, sabe? Foi uma coisa que aconteceu, uma Uhum, coisa que ajudou muito a Mitzi, porque a gente conseguiu levantar uma boa grana, e foi uma coisa que me fez bem, sabe? Foi uma coisa assim sim. que me trouxe muita paz, foi uma coisa assim que beneficiou alguém, tal, que a gente gosta muito, enfim. Uhum. Eu acho que a gente é muito parecido nesse sentido, muito parecido nesse sentido. Tipo, eu fico muito mais feliz, né, quando você tem uma conquista, sim, que você fez parte, né, dela, do que uma conquista minha, às vezes. É muito estranho, assim. Então, é muito parecido no sentido que você falou do PAN, né, da Mitzi, você ficou super feliz, né, parecia que era uma conquista sua, né, então eu tenho esse perfil também, né, eu acho bem legal. E eu sempre digo o seguinte, Julia, que duas coisas que a gente sempre tem que compartilhar é conhecimento e alegria, sabe? Porque, né, o conhecimento ele tem que ser feito para encantar, né? O conhecimento é para encantar, né? Para você compartilhar, as pessoas precisam de algum auxílio, alguma ajuda, enfim. Uhum. Mas, Júlia, eu gostaria de agradecer muito pelo seu tempo. Olha, foi uma conversa sensacional. Eu gostei muito, muito mesmo. E conheci um pouco mais da Júlia aí, que gosta de. Temos tantos gostos em comum e tal, né? E me fez muito bem essa entrevista. Muito obrigado por essa oportunidade. Uma coisa que eu sempre digo é que, às vezes, a vida dá muitos presentes para a gente e a gente, às vezes, nem se dá conta. Sim. E não sei se é muita pretensão da minha parte, mas eu te considero uma amiga. E muito obrigado, então, pelo presente da sua amizade, porque ela me fez bem. São momentos, assim, entrevistas que eu vou lembrar por muito tempo, das risadas que a gente deu, dos momentos emotivos que a gente teve. Então, muito obrigado mesmo, muito obrigado por você existir, fazer parte desse mundo xadrístico nosso e trazer tantas alegrias para a gente e continuar trazendo e ser inspiração, que você é inspiração para muita gente. E que continue assim, e que você tenha sempre muito sucesso na sua carreira, muita saúde para você tocar os seus projetos, e que tenha muita sabedoria para que você também consiga desenvolver esse projeto tão bonito com as outras meninas e tal, né, Katia, a Ju Teral, enfim,
que vocês abraçaram a nossa modalidade com tanto amor e estão trazendo alguma coisa brilhante que faz tão bem a nossa modalidade. Então, muito, muito obrigado mesmo e espero que a gente se encontre aí em um torneio presencial e tal, porque, olha, hoje fiquei mais fã ainda de você, porque realmente foi muito legal a nossa conversa, muito legal mesmo. Muito obrigado. Muito obrigada. Assim, não tenho nem palavras para descrever. Muito obrigada aí pelos elogios. Eu também sou muito fã do seu trabalho. Eu acho que é muito importante a gente fazer algumas coisas, né, em prol do xadrez brasileiro. Isso você faz muito bem. Então, sou muito fã do seu trabalho também. Muito obrigada pelo convite, eu me diverti muito aqui na entrevista. E agora, sabendo que você gosta de rock, né, a gente vai trocar umas figurinhas no Zap de bandas, vídeos do YouTube também, porque eu fiquei com inveja aí do pai da Yasmin. Com certeza, com certeza. Vai ser um prazer e, nossa, vai ser muito legal mesmo. Vai ser muito legal. Muito obrigado por essa oportunidade e por enriquecer o nosso canal, porque, olha, você é uma pessoa incrível e quem não conhece a Júlia ainda, por favor, siga ela nas redes sociais, acompanhe, porque ela é uma pessoa sensacional. É um presente que você vai ganhar de ter contato com a Júlia. E muito sucesso, sempre, sempre, sempre. Muito obrigada. Para você também. Xadrez Piraí, mais do que uma equipe, uma família.